Ele não está te vendo, tá? Vamos iniciar. Humanização. O que é humanização para vocês? Humanização é a ação ou efeito de humanizar, de se tornar humano ou mais humano, se tornar benévolo, afável. O que significa isso, né? Humanização é aquilo que você gostaria que o próximo fizesse com você, ou seja, é o ato de ajudar, de se doar ao próximo, de estar sempre buscando o melhor para o outro, de tudo, por exemplo, tudo aquilo que você deseja que faça com você, você deseja que você faz com outro. No caso da saúde, né? Você tá lá, tem um paciente que você vai atender numa rede pública e você trabalha também numa rede particular. A mesma forma que você atende um paciente na rede pública tem que ser a mesma forma que você atende na rede particular. Isso é humanização, você não tem que discriminar, tratar uma pessoa de um jeito e a outra de outro. Não pode ser dessa forma, tem que ter humanização, né? Se tornar humano, tratar todos da mesma forma. Então, a humanização na saúde, ela implica uma gestão do sistema de saúde, ou seja, os usuários de saúde, você sempre tem que tratar eles de uma forma correta, mais humana, mais atenciosa. Então, a humanização na saúde também, ela implica uma mudança na gestão dos sistemas de saúde e seu serviço. Essa mudança altera o modo como os usuários e trabalhadores da área de saúde interagem entre eles. A humanização na área da saúde tem um dos principais objetivos, que é o quê? Fornecer o melhor atendimento. Então, como que seria esse atendimento? Da melhor forma, né? Dando as melhores condições de trabalho, tanto no ambiente quanto você trabalha, quanto com os pacientes. Ou seja, você vai ter humanização não só com os pacientes, mas também no ambiente que você trabalha. Você tem que ser humano, ter o melhor atendimento, trabalhar em equipe, estar sempre junto um com os outros, falando a mesma língua, para poder dar um conforto ao paciente. Isso é humanização na saúde. Humanizar na saúde também significa que as mentalidades dos indivíduos vão sofrer mudanças positivas, criando novos profissionais mais capacitados que melhoram o sistema de saúde. Vamos falar agora sobre o Humaniza SUS. Antigamente, não tinha a humanização no SUS e foi criada em 2003. Aprenda essa data aí para cair na prova. Humanização foi criada com o SUS em 2003, que foi realizado o formulário da PNH, que é isso? A Política Nacional de Humanização. Foi feita uma política com o objetivo de melhorar o sistema de saúde. Por quê, professora? Para poder entender que todo paciente tem que ser tratado com humanização. Então, o SUS lançou uma política para ser seguida, que todos aqueles pacientes tinham que ser seguido isso. Ou seja, serem tratados com humanização, serem tratados da melhor forma, terem benefício. Então, vocês anotem aí nas coisas de vocês, que ano foi lançado a Política Nacional de Humanização? Em 2003. Então, essa política foi lançada, né, para alcançar também os objetivos, como melhorar a saúde, melhorar o sistema. E com isso, foi tendo uma atenção melhor com os pacientes, tendo mais... como é que eu posso falar para vocês? Benefícios, porque antigamente o paciente não era assistido de uma forma como ele deveria ser tratado. Então, tratava de qualquer maneira, deixava lá o paciente abandonado. Então, com a criação da Política Nacional de Humanização, passaram a ter o quê? Mais atenção com o paciente, passaram a prestar mais atenção no que ele precisa. Se ele precisa de um psicólogo, se ele precisa de um assistente social, se ele está com ansiedade, se ele está precisando de alguma coisa. Então, quando você olha para um paciente com olhar humano, de humanização, você tem outro pensamento sobre ele. Com o Humaniza SUS, existem alguns objetivos que foram colocados. Eu vou estar citando aqui para vocês, explicando.
valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção da saúde, usuários, trabalhadores e gestores. Ou seja, valorização, começaram a valorizar tanto o usuário, quem é o usuário? É eu, você que usamos o SUS. Então, com a Política Nacional de Humanização, começaram a o quê? A valorizar mais os usuários, os trabalhadores, que são aqueles o quê? Que vão trabalhar, que vão atender os pacientes, que vão estar lá com eles. E os gestores, quem são os gestores? É o coordenador de um posto de saúde, um coordenador do hospital, o enfermeiro, o médico, esses são os gestores. Fomento de autonomia e protagonismo desses sujeitos na produção dos coletivos, ou seja, autonomia, né? Ter mais autonomia com o paciente, saber o que ele precisa, saber o que ele está precisando, se está faltando alguma coisa para esse paciente, então tudo isso. Estabelecimento de vínculos solidários e participação coletiva no processo de gestão. Então, o que seria esse vínculo, né? A participação, que nem eu falei para vocês. Será que esse paciente está precisando de uma participação coletiva, de um psicólogo, de um assistente social, de um fonoaudiólogo? Então, ter atenção para tudo isso. Aí um tópico lá em cima, né, que faltou. Aumento do grau de corresponsabilidade na produção de saúde dos sujeitos. Então, com Planifica SUS, vai estar aumentando a responsabilidade, né, tanto de quem está cuidando, quanto de quem está coordenando, porque é uma responsabilidade maior, né, de ver se aquele paciente está tendo realmente uma assistência que ele merece. Mapeamento e interação com as demandas sociais, coletivas e subjetivas da saúde. Ou seja, esse mapeamento, né, das demandas, se realmente está tendo uma demanda sugestiva, se estão atendendo aquela pessoa com atendimento de qualidade, tudo isso. Defesa de um SUS que reconhece a diversidade do povo brasileiro e que todos oferecem atenção à saúde, sem distinção de idade, etnia, origem, gênero e orientação sexual. O que é isso, professora? Então, o que é o SUS? O que eu falei para vocês em relação ao SUS? Esse é o tópico principal que vocês têm que lembrar. Qual é o objetivo da Política Nacional de Humanização? A defesa de um SUS que vai reconhecer o povo brasileiro, ou seja, reconhecer que não precisa ter diferença um paciente para o outro. O SUS é para todos, seja ele branco, preto, branco, pardo, o que for, é para todos, tem que tratar todos da forma igual. Idade, não tem diferença de idade. Ah, esse é um senhorzinho, precisa de mais atenção, é o idoso. Ah, esse aqui é jovem, não precisa de tanta atenção. Não existe isso na humanização. Tem que tratar todos iguais. Origem, etnia, orientação sexual. Qual é a orientação sexual desse paciente? O que ele é? Qual é o gênero sexual dele? Não interessa. Ele é SUS, então tem que ser tratado todos de forma igual. Então, esse é o principal objetivo que o SUS reconhece, que é a diversidade do povo brasileiro, oferecer atenção a todos da mesma forma. Tá bom? Vou abrir aqui o microfone de vocês. Vocês têm alguma dúvida? Estão entendendo? Vou ver aqui o chat. Vocês estão entendendo? Raíza? Oi, pode falar. Tem um aluno aqui que está mandando mensagem que ele disse que está esperando tu aceitar ele não está conseguindo assistir a aula. Qual é o nome dele? Mas não está aparecendo nenhum aqui para me aceitar. Deixa eu ver aqui. Qual que é o nome dele? O Wellington. Não apareceu não. Fala para ele fazer o convite aí de novo. Tá, vou mandar. Os demais, Edilene, Marlene, Priscila, estão escutando direitinho? Estão entendendo? Tô sim, professora, tá tranquilo.
Qualquer coisa vocês podem perguntar e falar, tá? Não tá aparecendo nada aqui para dele aceitar, não. Pede aí para ele me enviar de novo, Camila. Eu já falei pra ele disse que vai enviar. O Wesley é o nome dele, ele disse que já mandou. Pois é, ele tinha mandado, eu tinha aceitado ele, até daí ele entrou junto com a Marlene. Não apareceu aqui, não. Não apareceu aqui, não. Deixa eu ver aqui se vai aparecer. Acho que então é alguma coisa lá no dele. É, porque não apareceu aqui, não. Na hora que a Marlene entrou, eu aceitei ele e a Marlene. Eu vi, apareceu mesmo, que aí depois apareceu que ele tinha saído, não foi? Foi. Eu acho que ele clicou em alguma coisa, mas não apareceu aqui, não. Enfim, vamos continuar. Se aparecer aqui, eu aceito. Isso, pode continuar. Então, vamos lá. Vamos lá. Outro tópico também que é um objetivo do SUS. Mudança nos modelos de atenção à gestão, indissociabilidade, tendo como foco as necessidades dos cidadãos, a produção de saúde. Olha, o Wes está assistindo, está participando, apareceu aqui. Apareceu agora que ele aderiu à sala. Pois é. Então, ele está aí. Seja bem-vindo, Wes. Então, processo do trabalho de saúde, né? Valorizando os trabalhadores em relação aos sociais no trabalho. Então, a valorização do profissional, né? De trabalho. Valorizar esse profissional. Proposta de um trabalho coletivo para o SUS que seja mais acolhedor, mais ágil e mais resolutivo. Ou seja, que o trabalho coletivo, quando você trabalha em coletivo, você é mais o quê? Mais ágil, mais resolutivo. Se eu peço para a Camila fazer e dar banho num paciente, se a Priscila está lá com elas, e ela for pedir a ajuda da Priscila, e elas forem fazer esse banho do paciente coletivo, as duas juntas vai ser mais rápido. Então, vai ter um trabalho mais ágil e resolutivo do que ela ir sozinha, desmonitorizar um paciente, levar o paciente para tomar banho, trocar a cama, trocar os lençóis do leito. Então, sempre que você trabalha em equipe, o trabalho é melhor, mais ágil, mais resolutivo. Então, sempre lembrem disso. Isso também é humanização, você trabalhar em equipe. Compromisso com a qualificação da ambiência, melhorando as condições de trabalho e de atendimento. Então, você tem que ter compromisso, né? Com a qualificação, com o seu trabalho, melhorando cada vez mais as condições. Compromisso nos processos de formações com serviço nas práticas de saúde. Ou seja, se tiver uma formação, algum treinamento, algum curso, você tem que pegar e participar, né? Tá disposto a participar para poder o quê? Para poder se qualificar melhor. Lutar por um SUS mais humano, porque construindo com a participação de todos e comprometido com a qualidade de seus serviços e com a saúde integral, todos e qualquer um. Ou seja, que possamos lutar por um SUS melhor, né? Mais humano, que possa estar sempre querendo o melhor para o paciente, para o profissional de saúde, assim, tendo uma qualidade de saúde melhor. Então, vamos recapitular lá em cima. Para quem entrou depois, humanização é a ação ou efeito de humanizar, de se tornar mais humano, se tornar benévolo, se tornar afável. Ou seja, humanização é aquilo que você gostaria que acontecesse com você, tratar o próximo como você gostaria de ser tratado, dar o melhor, ter cuidado, ter atenção. Então, tudo isso é humanização. Então, vem a humanização na saúde, né? Que você tem que tratar o paciente todos da mesma forma. E aí foi criado a Política Nacional de Humanização. Que ano foi criada a Política Nacional de Humanização, gente? 2003. Quando? Vou abrir o microfonezinho de vocês aqui. 2003. 2003. Muito bem, Priscila. Já tem um ponto para a prova, já vai acertar. Marlene também escreveu aqui 2003. Muito bem, tá todo mundo prestando atenção. Então, em 2003 foi criada a Política Nacional de Humanização. E qual é o objetivo principal da Política Nacional de Humanização, gente?
Vocês lembra qual é o objetivo principal? Priscila, Camila, Edilene. É que o SUS é para todos, sem distinção de pessoas, gênero, essas coisas. Repete aí, Priscila. Todos são iguais, todos são iguais. Muito bem. Todos são parte do SUS. Muito bem, então a Priscila está certa. Então, que o SUS é para todos, sem restrição de cor, raça, sexualidade, tem que ser igual para todos. Esse é o principal objetivo, não esqueçam. Então, a Política Nacional de Humanização foi criada em 2003 e o principal objetivo é esse, né? Que a defesa do SUS, é para todos. Mesma atenção, sem distinção de idade, etnia, orientação sexual, nada disso. Muito bem. Então, vamos continuar. Programa Nacional de Humanização de Assistência Hospitalar, né, que é PNH. Deu um manual de ele foi criado em 2003, né? Aí eles fizeram um manual de instrução em 2000. Eles criaram esse manual, vocês têm que saber a diferença. Eles criaram só o manual de informação, mas ela passou a valer só em 2003, que quando foi criado realmente. Então, esse manual, ele foi dirigido aos grupos de trabalho de humanização. Lá, vocês vão ter orientações baseadas nas práticas de saúde. Ele vai buscar promover uma nova cultura que valorize o relacionamento dos funcionários, dos pacientes, então melhorando o relacionamento deles, né? E esse manual, ele consiste em replicar métodos comprovadamente efetivos para que mais hospitais apresentem um acolhimento altruísta, ou seja, esse manual foi criado para que os hospitais melhorem o atendimento ao paciente, melhorem as condições de trabalho, melhorem o trabalho em equipe. Então, esse manual foi criado para isso. E esse manual da política de humanização, da assistência, ele favorece também troca de saberes, ou seja, o trabalho em equipe vai melhorar o atendimento, que nem eu falei para vocês, né? Se você olha para um paciente com um olhar humano, um olhar de humanização, se você trata ele como você gostaria de ser tratado, pode ter certeza que esse paciente vai ter uma melhora bem mais eficaz e bem mais rápida. A mesma forma é o trabalho em equipe. Quando você tem humanização e você trabalha em equipe, o trabalho sai o quê? Melhor, você tem mais benefícios, você é mais ágil, a produção sai melhor. Então, tudo isso tem que ter. Você tem que ter humanização tanto com os pacientes quanto com a sua equipe de trabalho. Esse manual de política de humanização eu vou estar dando para vocês, mandando depois, enviando, vou até passar um trabalho sobre ele. Então, vamos lá, o que nem a Priscila respondeu. Em 2003, o PNH tornou-se a Política Nacional de Humanização, devendo estar presente em todas as ações de saúde. Ou seja, em 2003 foi criado e enviado e passou a estar presente em todas as ações de saúde, ou seja, em todos os lugares, em todos os hospitais, todos os postos de saúde, foi enviada essa política, foi enviado esse manual. Para isso, é preciso mudar os hábitos de atenção ao paciente, o modo como o trabalho é executado. Ou seja, depois que a política de humanização foi criada, foi preciso mudar os hábitos de atenção ao paciente. Antigamente, quando não tinha essa política nacional de humanização, o paciente era lá deixado, esquecido, só ia lá no horário de medicação, você não ia lá saber como que ele estava, não ia lá saber se ele estava precisando de alguma coisa. Então, ele não era assistido como ele deveria ser. E depois que foi criada a Política Nacional de Humanização, é preciso mudar os hábitos de atenção ao paciente. Você tem que ter uma atenção melhor, você tem que tratar ele melhor, você tem que ir lá mais vezes no leito, não ir lá só quando vai fazer a medicação, não. Vai lá, seu João, bom dia, tudo bem? Sou a Priscila, hoje eu vou cuidar do senhor. O senhor pode me chamar, estou à disposição. O senhor está sentindo alguma coisa? O senhor está precisando de alguma coisa? Então, isso é ter humanização. Vai lá, leva o remédio dele no horário, vai aferir os sinais vitais dele, e depois volta de novo.
seu João, está precisando de alguma coisa, está sentindo alguma coisa? Isso é mudar os hábitos de atenção, porque o paciente se sente o quê? Acolhido. E outra, quando você chama ele pelo nome dele, ele se sente especial e se sente como se você fosse ele mais seguro do que você falar assim, enfermeira, o leito 3, não sei o quê. Não é o leito 3, é o João ou é a Maria. Então, aprendam sempre a chamar o paciente pelo nome dele, não por leito, ou fulano ou cicrano, aquele lá, o chato, o aleijadinho, aquele que chora, o que reclama de dor. Não, vocês sempre têm que chamar o paciente pelo nome dele. Isso é mudar os hábitos de atenção. Porque você, quando sabe o nome do paciente, você tem mais atenção com ele, você conhece mais ele. Então, tem que mudar também os hábitos de atenção e o modo com que o trabalho é executado. Então, depois que foi criada a Política Nacional de Humanização, teve que mudar tudo isso, né? Então, você vai lá mais vezes no leito, ver como que o paciente está, se ele comeu, como que ele está se sentindo, se ele está precisando de alguma coisa. Então, isso já é uma mudança, né? Uma mudança de hábito. Humanizar é fazer com que as palavras e ações de um sujeito sejam estendidas e bem aceitas pelo outro, ou seja, você tem que fazer uma ação que ele entenda e ele aceite. Se às vezes um paciente, você vai lá, Camila vai lá, vai fazer nebulização. Tem paciente que não gosta. Isso é muito ruim, isso tá me incomodando, isso e aquilo. Mas quando você fala com carinho, a maneira que você fala, você conquista o paciente. Oi, dona Maria, a senhora vai fazer aqui uma nebulização. Vai ser rapidinho, a senhora não precisa ficar... Tá dando microfone. Ficar avexada, que vai dar tudo certo. Então, a maneira que você fala, ela vai ficar quietinha e vai conseguir fazer a nebulização. É o jeito que você aborda o profissional de saúde. Então, isso tudo vai interferir e vai fazer que seu paciente lhe aceite melhor. Então, é a ação bem aceita pelo outro. Então, ele vai aceitar, né, a nebulização se você tratar ele de uma forma atenciosa. No setor da saúde, significa fazer com que a linguagem dos profissionais inclua o paciente na rede de diálogo. O que é isso? Incluir o paciente na rede de diálogo. Você poder conversar com ele, ter aquela autonomia de saber o que ele está sentindo, de saber se está tudo bem, de saber se ele está precisando de algo. Então, o paciente ele vai criar confiança em você. Uma coisa que eu sempre observo, né, no hospital. Às vezes, o técnico de enfermagem e o enfermeiro são os que passam mais tempo com o paciente. Às vezes, o psicólogo vai lá e ele não fala nada. Às vezes, o psicólogo vai até perguntar do técnico do enfermeiro. Por quê? Porque ele tem mais afinidade com você, mais segurança. Então, ele acaba contando coisas que ele não consegue contar para o psicólogo. Porque só de saber que aquela pessoa é psicóloga, ela já se trava, né? Então, muitas vezes, eles confiam mais no técnico, no enfermeiro, do que até mesmo no psicólogo. Então, esse diálogo é importante, entendeu? Entre o profissional de saúde e o paciente. Para que a implementação seja positiva, é preciso promover ações, campanhas, programas e políticas assistenciais. Tudo isso deve ser fundamentado em princípios éticos e de respeito mútuo, promovendo a solidariedade e responsabilidade. A humanização do atendimento, seguindo a PNH, toda vez que eu falar PNH, gente, é Política Nacional de Humanização. Deve ter parâmetros de abrangência em 3 grandes áreas. Então, isso aqui também é importante vocês saberem. A humanização, ela tem 3 grandes áreas que ela abrange. Quais são elas? O acolhimento e o atendimento dos usuários. Que acolhimento é esse, professora? Vocês vão ver nos próximos dias também. Acolhimento quando o paciente chega lá por exemplo, na UPA. Quando você vai na UPA, acho que com certeza alguém aqui já foi na UPA, no PS, em algum canto. Aí tem um acolhimento, que é aquela senhorinha que fica lá na frente, que faz o seu BE, que é aquele cadastro. Como é teu nome? Camila, tu mora onde? Qual bairro? Já veio aqui na UPA, qual é o teu cartão do SUS? Então, esse é o acolhimento, aquele lá na frente, quando você chega e faz sua ficha.
Não sei se vocês já perceberam, tem pessoas às vezes que tratam você mal. Ah, não é aqui não, tu tem que ir para a UPA, tu não tem que vir pronto-socorro não. Ah, isso faz no posto de saúde. Tá, às vezes a gente é tratada mal, né? O que custa a pessoa lhe acolher com humanização? Olha, senhora, esse procedimento não é feito aqui, você pode procurar um posto de saúde. Muitas vezes é a maneira com que a pessoa te trata e te aborda, que às vezes acaba gerando o quê? Um estresse, uma confusão, uma ignorância. Então, a humanização, ela tem que ser feita desde ali, do acolhimento ao atendimento dos usuários, quando você chega no hospital para buscar um atendimento. Então, tem que ser feita dali, em primeiro lugar. Em segundo tópicozinho, trabalho dos profissionais, ou seja, é aquele trabalho diário que você faz diariamente, tanto com a medicação, quanto com paciente, anotação de enfermagem, como que você vai tratar ele, como que ele está se desenvolvendo. Então, tudo isso também conta. Terceiro, lógicas de gestão e gerência. Então, vai abranger tudo isso aí. O que é a gestão e gerência? Quem está conduzindo aquele hospital? Quem está conduzindo aquele setor? Os enfermeiros, coordenadores, os médicos, os técnicos. Então, é toda a gestão. Nutricionista, psicólogo, então vai englobar toda a equipe de saúde. Então, aprendam aí. A humanização, né? Política Nacional de Humanização. Tem 3 grandes áreas. Que áreas são essas? As que são mais cobradas humanização. Primeira, acolhimento e atendimento dos usuários. Grifem isso aí também, anotem aí, não esqueçam. Trabalho dos profissionais, né? Que é o trabalho diário. E a gestão e a gerência, a lógica, o que é isso? Como que essa gestão e essa gerência está atendendo? Como que eles estão lidando com o profissional de saúde? Dentre tudo, a humanização pode proporcionar, o que mais se destaca é o poder de ampliar a aceitação e o efeito de um tratamento. Ou seja, gente, o efeito de um tratamento com humanização, ele é bem mais, como é que eu posso dizer para vocês? Bem mais rápido, uma aceitação, um tratamento. Quando você trata o próximo com humanização, a aceitação é bem melhor. Como você trata o outro como igual, oferecendo compreensão, oportunidade, que ele possa se tornar um agente ativo de sua própria saúde, é o grande diferencial. Que diferencial é esse? A forma que ele é tratado. Quando o paciente ele é tratado bem, ele é tratado com atenção, ele melhora bem mais. Então, a saúde dele vai melhorar num padrão mais eficaz, com que ele possa se recuperar mais rápido, que ele possa se sentir seguro, ele possa confiar em você. Então, tudo isso vai ajudar no tratamento do paciente. Isso é humanização. Os princípios de um atendimento mais sensível incluem. O que é esse atendimento mais sensível? Como que você pode atender o paciente de uma forma que ele possa se sentir seguro? Então, transversalidade, o que é isso? As diferentes práticas de saúde podem conversar com a experiência do usuário, fazendo com que os saberes produzidos sejam corresponsáveis, mais eficientes e, por consequência, os profissionais consigam oferecer uma atenção mais pessoal. Então, novamente vem aí, né? Uma atenção que você tem que dar para o paciente, que você possa ter uma atenção sobre ele, possa fazer a prática lá de um cuidado, a prática de uma medicação, a prática dos sinais vitais. Então, tudo que você for fazer com o paciente, você tratar ele com atenção, de uma maneira diferente. Então, tudo isso vai fazer grande diferença. Indissociabilidade entre atenção e gestão. As decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde. Entretanto, o usuário também deve ser corresponsável por seu cuidado, como protagonista da sua saúde. Ou seja, vocês têm responsabilidade do paciente, mas ele também é responsável. Responsável de quê? Responsável pela saúde dele, responsável dele estar se recuperando.
Por exemplo, a gente faz a nossa parte. Priscila falou lá, seu Manuel, tá aqui seu almoço, vamos lá. Vou deixar aqui, tá? Quando o senhor quiser, o senhor come. Aí ela deixa lá. Ele não vai comer, não. Ele vai comer a hora que ele quiser e se ele comer. Seu Manuel, tá aqui seu almoço. Eu vou abrir aqui e eu vou lhe ajudar a comer, tá bom? Olha a diferença. O cuidado. Aí ele vai pegar, ela vai dar, abrir, vai ficar lá observando ele comer. Ele vai o quê? Se sentir o quê? Que tá lá, tem alguém do lado dele, se sentir mais seguro, sentir realmente vontade de se alimentar. Então, ele também é protagonista da saúde. Seu Manuel, se o senhor se alimentar, o senhor vai ficar melhor, o senhor vai se sentir melhor, o senhor vai ter uma alta logo, o senhor vai poder ir para casa, ficar com sua família. Então, tudo isso vai o quê? Incentivar ele a comer. Porque se alimentar também faz parte o quê? Da saúde do paciente, né? Se ele se alimenta bem, ele vai ter uma alta mais rápida. Então, tudo isso ele também é responsável. Tanto o profissional de saúde quanto o paciente são responsáveis pela alimentação e também pelo desenvolvimento de uma melhora. Uso da tecnologia. A tecnologia pode fazer com que a comunicação seja mais íntegra, os processos mais eficientes e, por consequência, os profissionais consigam oferecer uma atenção mais pessoal. Ou seja, o que a tecnologia faz hoje em dia, né? Tudo é tecnologia, é celular, é computador, é isso ou aquilo. Então, por exemplo, dependendo do paciente, se ele não pode receber visita, falar com o assistente social, que ele tenha uma ligação para a família dele, ele vai se sentir melhor, ele vai se sentir querido, ele vai se sentir mais seguro. Então, a comunicação tem que ser feita de alguma maneira, tanto com o paciente, com a família, a comunicação entre os profissionais de saúde, de um enfermeiro para o outro, de um técnico para o outro, para poder passar como que está aquele paciente, o que ele está precisando, passar da forma correta na troca do plantão, porque com isso vai ter o quê? Uma grande melhora do paciente e vai estar aplicando o quê? Humanização. Próximo tópico. O acolhimento, né? Em relação ao acolhimento. O acolhimento, o que é o acolhimento? Lembra que eu falei para vocês lá que é quando você chega, faz a ficha. O acolhimento é uma ação técnico-assistencial que pressupõe a mudança da relação do profissional usuário através de parâmetros técnicos, éticos, humanitários e de solidariedade. O acolhimento é um modo de operar os processos de trabalho em saúde, de forma a atender todos que procuram serviço de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo no serviço uma postura capaz de acolher. Ou seja, eu vou parar por aqui, até aí eu vou ler. O acolhimento é quando você busca o atendimento de saúde. Então, a pessoa que lhe atende, ela tem que ter postura, ela tem que saber lhe acolher, ela tem que saber lhe tratar, saber como que vai falar, saber que maneira que ela vai poder explicar aquele procedimento, se lá é realizado, se não é. Porque muitas vezes não atendem um usuário do SUS direito e ele acaba se revoltando, falando mal daquele hospital, chamando a imprensa, chamando isso ou aquilo. Então, tem que ver a forma que esse acolhimento é feito. Então, implica também prestar um atendimento com resolutividade e responsabilização, orientando quando for o caso o paciente e a família em relação aos outros serviços de saúde para dar continuidade da assistência, estabelecendo articulações com esse serviço para garantir a eficácia desses encaminhamentos. Ou seja, né, tudo isso vai dar o quê? Uma grande eficácia, mas tem que saber acolher, tem que saber tratar, tem que saber como que você vai atender aquele paciente. Então, acolhimento é tudo, gente. Todo canto que você vai ter o acolhimento. Se você vai no PS, tem aquele pessoal lá do acolhimento, né, que fica lá na entrada. Se você vai na maternidade, tem outros. Eu não tenho boa experiência na maternidade. Todas as vezes que eu vou lá, aquelas senhorinhas que ficam lá, não sabem ter um verdadeiro acolhimento. Parece que elas não conhecem a Política Nacional de Humanização. Então, isso é um exemplo, né, que eu já passei com os alunos, já passei em outras oportunidades. Então, é isso. A forma que eles te acolhem, que ele é tratado.
Às vezes você só quer saber uma informação, o horário da visita, o que for, mas tem que saber acolher. Da mesma forma, quando você vai na UPA, no pronto-socorro, em outras unidades de serviço. O acolhimento como dispositivo técnico-assistencial é disparador de reflexões nos modos de operar assistência, pois interroga as relações clínicas no trabalho em saúde, os modelos de atenção em relação à saúde, de acessibilidade, quando acolhidas transformadas com inovação de modos de se produzir assistência como profissional de saúde objetivo. Ou seja, o profissional de saúde também é responsável pelo atendimento, né? Pela humanização, principalmente. E até o paciente é responsável, né? Porque muitas vezes você quer fazer humanização com o paciente e ele não sabe te tratar. Por exemplo, assim, às vezes você chega para um paciente e trata ele bem, só que às vezes ele não está num dia bom. Ele te trata com ignorância, ele grita, ele te trata mal. Aí, às vezes, o profissional de saúde já está estressado, sem paciência, aí vai embora, desiste daquele paciente. Não pode ser assim, né? Humanização não é assim. Você tem que ir lá novamente, conversar com ele. Talvez ele não esteja num dia bom. Muitas vezes acontece isso com a gente, né? Nem todo dia você vai estar bem, nem todo dia você vai estar num bom dia, você vai estar 100% bem, mas não é por causa que você não está bem, que você está com problemas em casa, que você vai chegar lá tratando os pacientes mal, tratando o enfermeiro mal, tratando os seus colegas de trabalho mal, porque ninguém tem a ver nada com seus problemas. Sempre eu falo para os meus alunos, né? Que quando você entra no ambiente de trabalho, o que ficou para trás ficou. A mesma coisa na sala de aula. Quando vocês entram na sala de aula, o que ficou para trás ficou. Se você brigou com seu marido, se você está com problema, se você está com isso ou com aquilo, ninguém tem nada a ver, entendeu? Então, toda vez que você entra no ambiente de trabalho, na sala de aula, qualquer lugar, você tem que deixar os problemas para trás e viver aquele momento da atenção. Porque muitas vezes as pessoas acabam confundindo, né? Acaba se estressando, tratando o paciente mal, tratando a equipe mal. E às vezes a pessoa não tem culpa se você não dormiu, se você está com problema. Então, tudo isso às vezes interfere. Então, o profissional. A melhoria do acesso dos usuários serviço de saúde tradicional da entrada por filas de ordem de chegada, ou seja, muitas vezes é a ordem de chegada, né, as filas, e muitas vezes não acontece isso. Tem gente que fica estressada por conta que eu cheguei aqui faz tempo e não tem já foi passado muita gente na minha frente. Muitas vezes eles não entendem. Por exemplo, vou falar para vocês, acho que vocês já viram. Eu vou até falar, mais na frente eu vou mostrar para vocês e ensinar, né, que é a classificação de risco, que ela foi criada para melhorar, ela foi criada para humanização também. O que é isso? Os serviços de saúde eles foram mudando de uma forma, que foi feita a classificação de risco, que é aquela lá, que é o verde, amarelo, azul, vermelho, para ver a ordem de chegada. Por exemplo, às vezes um paciente está com uma dor de cabeça e o outro está com febre. E ele não entende que o que está com febre alta tem que ser atendido primeiro, aquele que está com pressão alta tem que ser atendido primeiro. Então, eles começam a se estressar, acha que porque chegou primeiro tem que ser chegado primeiro. Então, às vezes não é isso, né? Tem que ver os sinais vitais, como que tá. Às vezes tem paciente que está com a pressão alta, que está com febre. Então, precisa de atendimento mais rápido e as pessoas não entendem. Elas acham que porque ela chegou 7 horas, ela é o primeiro, ela tem que ser o primeiro a ser atendido. E muitas vezes não acontece isso. Aí daí já gera as confusões.
Mas tem que ter humanização. Se a pessoa tiver humanização, ela vai entender que o outro precisa mais que ela. A melhoria do acesso dos usuários ao serviço de saúde, mudando a forma de tradicional de chegada das filas, de escutar esses usuários problemas, desculpa. Então, ou seja, os usuários é a forma de escutar os problemas e as demandas. Por exemplo, que nem eu falei para vocês, quando chega no acolhimento, tem que saber como que vai atender aquela pessoa. Se você vai escutar ela, se você vai conseguir resolver o problema dela, se não vai conseguir. Então, tudo isso tem que ficar atento. Próximo. O aperfeiçoamento do trabalho em equipe, ou seja, tem que aperfeiçoar esse trabalho em equipe, saber buscar resolver os problemas, saber melhorar o atendimento, porque tudo isso vai aumentar o quê? A responsabilidade. O aumento das responsabilidades profissionais de saúde em seu contexto existencial e elevação dos coeficientes de vínculo e confiança entre eles. A operacionalização de uma clínica ampliada. Então, tudo isso são fatores para melhorar a humanização. Alguma dúvida até aqui? Abrir aqui o microfonezinho de vocês. Vocês têm que falar também, escrever. Vocês têm alguma dúvida? Estão entendendo? Estamos sim. Por mim tá ok, a Marlene disse aí. Então eu quero que vocês vá lá no chat agora. Tô aqui no chatzinho. Todo mundo sabe onde que é o chat? Sabe, né? Aí onde que escreve, aí ó, o bate-papozinho. Na tela de vocês tem um chatzinho aí. Eu quero que vocês me escrevam o que é humanização para vocês. Eu vou dar 5 minutos aí. Cada um vai escrever com suas palavras. O que é humanização? Não precisa olhar no slide, não, com as palavras de vocês mesmos. O que vocês entendem por humanização? Vou até botar aqui. O que é humanização? Aí vocês vão responder com as palavras de vocês. Pode escrever aí. Estou escrevendo aqui. Vocês vão colocar aí no chat. O que é humanização? Escrevam aí. Pode ser com as palavras de vocês mesmo. Priscila já colocou. Vamos lá, Camila, Marlene. Cadê o Weston? Não sei pronunciar o nome dele, me ajude. Muito bem, West Oliveira. Eu não sei nem falar teu nome, se é West mesmo, se tá certo. Vou já ler tudinho, vou esperar tudinho colocar. A Priscila já respondeu, a Edilene já respondeu, West. Falta a Camila. Isso, professora, é esse mesmo, o West. Muito bem, obrigada. Que é ruim não saber pronunciar o nome dos outros. É porque é diferente. Agora tá ouvindo direitinho, né? A Tá aula aí bom. que tu não tinha conseguido entrar. Tem. Tô, professora, obrigado. Nada.
Tá faltando alguém? Falta a Marlene, né? Cadê a Marlene? Falta só a Marlene. Então, já a Marlene, acho que todos já responderam, né? Então, vamos lá. Vou começar aqui lendo. O que é a humanização, né? Eu fiz a pergunta. Se colocar no lugar do outro, tratar como gostaria de ser tratado. A Priscila respondeu. Muito bem, Priscila. Tá correto. Edilene. Cuidados que envolvem o respeito à individualidade do ser humano. Muito bem. Então, é os cuidados que vai envolver respeito e a individualidade do ser humano. Correto. West. Humanização é o conjunto de valores técnicos, comportamentos e ações, é um direito de todos. Tratar com igualdade, sem discriminação e sem preconceitos. Foi o que deu para entender. Tá certo, muito bem, acertou. Camila, se pôr no lugar do outro, certo. Marlene, tornar algo ou alguém mais humano a consequência de humanizar. Ótimo, todos entenderam, parabéns, olha, ó. Já vão ter um ponto na prova, vocês. Todos responderam. Agora, vamos lá para fixar mais ainda. Vou colocar outra pergunta aqui e vocês vão responder. Para a gente fixar melhor. Que ano? Ó, duas perguntas que vocês podem se confundir, até na prova mesmo. E eu vou explicar para vocês a diferença. Ó, o ano que foi criada a PNH, eu vou botar até o que é PNH. Para vocês verem se vocês estão atentos. E que ano passou a funcionar, ou seja, a ser aplicado nas unidades de saúde. Vamos ver se vocês estão atentos mesmo. Então, vamos lá, vamos ver. Vai. Pode ir respondendo, gente. Não tem nada se o outro vai ver, não. Todo mundo respondeu. Estou sentindo falta da Edilene. Cadê a Edilene? Muito bem. Ó, vamos lá. Priscila, 2000 e 2003, Política Nacional de Imunização. Política Nacional de Imunização, Camila, 2003. Marlene, foi criado em 2000 e foi validado em 2003. Olha, muito bem, gente. Olha aí, ó. A Marlene escreveu certinho também. E os outros também acertaram, mas bem especificadozinho, né? West, Política Nacional de Imunização, 2003 e 2000. Programa Nacional de Imunização, Edilene. Marlene, Política Nacional de Imunização. Então, vamos lá. Edilene, não é programa. PNH é... Vou até escrever aqui. PNH, vocês escrevam, salvem aí. Escrevam no caderno de vocês, em algum papel. Significa Política Nacional de Humanização. Então, não confundam, tá, Edilene? Não é programa, é política. Política Nacional de Humanização. Ou seja, é um programa, né, que foi feito, mas é a Política Nacional de Humanização. Tá? Tem até aqui no slide que eu enviei para vocês.
Então, é a Política Nacional de Humanização. Então, o que eu quero que vocês entendam? Se eu perguntar lá na prova, se eu passar uma atividade para vocês. Foi criada a Política Nacional de Humanização em 2000. Então, ela foi criada em 2000, no ano de 2000. Que ano foi criada? Em 2000. Mas ela passou a ser efetivada. Quando foi que ela passou a ser validada, a ser funcionada? Passou a ser funcionada e aplicada nos hospitais e unidades de saúde em 2003. Então, por favor, quero todo mundo tirando 10. Não quero que vocês confundam isso, tá? Ela foi criada em 2000, PNH, Política Nacional de Humanização. Mas ela foi começar a funcionar, passou a ser funcionada, passou a funcionar em 2003. Entenderam, né? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Todo mundo entendeu essa parte? Entendi. Entenderam, né? Todo mundo entendeu essa parte, né? Eu abri aqui o microfone de todo mundo. Sim. Sim. Não é que eu tinha aberto aqui o microfone de todo mundo para ver se vocês entenderam mesmo. Então, foi criado em que ano? 2000. 2000. E passou a efetivar em 2003. Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Então, até aí tá tudo ok. Então, vamos lá. Ok. Minha Pamela não. Em relação ao acolhimento, o que é o acolhimento? Vou mostrar aqui para vocês, para todo mundo aprender e saber o que é o acolhimento. Acolhimento é uma diretriz da Política Nacional de Humanização, PNH. Não tem local nem hora certa para acontecer, nem profissional específico. Faz parte de todos os encontros de serviço de saúde. Acolher é um compromisso de respostas às necessidades dos cidadãos que procuram serviço de saúde. Ou seja, todo mundo que procura um atendimento de saúde, você tem que saber o que é acolher aquele paciente. Tem que saber tratar ele, acolher, tratar de forma certa. Então, acolhimento é um compromisso a todos os cidadãos de saúde, né? Não é só daqueles que acolhem quando você chega para fazer sua ficha, mas quando você recebe o paciente lá na enfermaria, na UTI, no posto de saúde. Então, quando você está lá, quando você acolhe o paciente, você também faz parte do acolhimento. Acolhimento com classificação de risco. O que é isso? Lembra que eu falei para vocês sobre a classificação de risco? A classificação de risco, ela é uma ferramenta de organização de fila de espera no serviço de saúde para aqueles usuários que precisam serem atendidos com prioridade, não por ordem de chegada. Vocês precisam aprender isso, gente. Acolhimento com classificação de risco. O que é isso? Foi um atendimento criado para não ser atendido mais por ordem de chegada, e sim por prioridade. Ou seja, estamos lá no posto de saúde, a Edilene chegou lá para fazer pré-natal. A Edilene está com 8 meses e a gravidez dela é de risco. Só um exemplo, tá, Edilene? A Camila chegou lá, tá suspeitando, tá com o exame de que tá grávida e vai começar a fazer o pré-natal. Só que a Camila chegou 4 horas da manhã. E a Edilene chegou 6 horas. Só que a Edilene é de risco, é de 8 meses, e a Camila vai iniciar o pré-natal agora.
Quem vai ser atendida primeiro? Edilene. A Edilene, Eu. muito bem. Então, tem que funcionar por prioridade e não por ordem de chegada. Não interessa se a Camila chegou 5 horas, 3 horas, mas a prioridade é de quem? De quem tem risco. Pois é. Então, é isso, para isso que foi criada a classificação de risco. O acolhimento. Do atendimento. Depois vocês vão ver até a fotinha, nós vamos estudar nos próximos dias como que funciona, as cores, vocês vão aprender tudinho, para vocês poderem entender, para quando vocês forem para algum atendimento, vocês não ficarem fazendo barraco. Ah, eu cheguei primeiro, eu tô com a ficha amarela. A minha cara. O pessoal fica com a ficha amarela o dia todo e não entende por quê. Hein, professora? Ah, pode falar. Tem muita gente que fica com raiva, que chega cedo, aí chega um presidiário e vai logo ser atendido. E não entende por quê, né, as pessoas. Não entende por que isso. Pois é, muitas vezes também ele é um atendimento prioritário, né? Os policiais vão deixar aquela pessoa colocando em risco a vida dos outros? Não, e ele também às vezes nem... Não. E também às vezes o atendimento dele é mais rápido, precisa ser prioritário, por conta de ninguém sabe o que ele tem. Lá já não tem atendimento para eles, então tudo isso, às vezes as pessoas ficam irritadas. Então, por isso que foi criado a classificação de risco, né? Vocês vão entender tudo, e mais para frente eu vou mostrar ela para vocês, vou estar mostrando tudo direitinho, colocando os horários, vocês vão ficar craque, saber quantas horas vão esperar, as cores, vocês vão saber tudinho. Então, vamos lá. Classificação de risco. O que é classificação de risco? É um processo dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam de tratamento imediato de acordo com o potencial de risco, agravos da saúde ou grau de sofrimento. Ou seja, classificação de risco, ela necessita de um atendimento imediato. O paciente precisa ser atendido. Qual o risco que ele tem? Será que ele corre algum risco de vida? Será que ele tem algum grau de sofrimento? Professor, o que seria esse grau de sofrimento? Se o paciente está sentindo uma dor, se ele está com a pressão alta, se ele está com febre, se ele veio de algum acidente. Então, tudo isso tem que saber o grau de sofrimento daquele paciente, né? Para isso foi feito o quê? A classificação de risco. Porque eu não sei se vocês lembram antigamente, era uma loucura nas filas, quem chegava primeiro, quem não chegava, não tinha isso não de classificação de risco antigamente. Era quem chegava primeiro, ia pela ordem de chegada, e era aquela confusão, tinha gente que desmaiava, que não aguentava esperar, que passava mal. E com a classificação de risco melhorou bem mais. Ficou um atendimento melhor, de uma forma mais eficaz. Então a classificação de risco ajudou bastante. Então, com a crescente demanda e procura dos profissionais de saúde, de serviços de urgência e emergência, observou-se um enorme fluxo de circulação desordenada, ou seja, antigamente era uma desordem. Quem chegou primeiro, aí tinha gente que chegava com os papelzinhos e distribuía. Aí tinha gente que não via essa pessoa distribuindo o papelzinho, era uma confusão, porque eles mesmos queriam... Não sei se vocês já chegaram a ver isso nos postos de saúde. A pessoa chega, faz um papelzinho, distribui, e tem gente que não vê essa pessoa distribuindo um papelzinho. Aí diz que chegou primeiro, era uma confusão doida. Então era tudo desordenado, um gritava, outro gritava daqui, outro gritava de lá, e não sabia quem tinha chegado primeiro e quem não tinha chegado. Então tudo isso acontecia confusão. Então por isso que criaram a classificação de risco. Nas portas do pronto-socorro se tornava necessária a reorganização do processo de trabalho desta unidade, de forma a atender os diferentes graus de especificidade, ou seja, assistência realizada aos agravos agudos, de forma que a assistência prestada fosse de acordo com os diferentes graus de necessidade ou sofrimento, e não interpessoal por ordem de chegada. Então mudou, né, com a classificação de risco. Não era quem chegou primeiro ou segundo, e sim pela necessidade, pelo sofrimento, se aquela pessoa estava precisando de alguma coisa, se tinha acontecido algo. Então, era dessa forma que se realizava. Então, tudo isso mudou, né? Qual é o objetivo da classificação de risco? Avaliar o paciente logo na sua chegada ao pronto-socorro,
humanizado e o atendimento, ou seja, tem que avaliar. Ana Maria, o que a senhora está sentindo? O que ela está, olhar os sinais vitais dela. Isso é um objetivo, né? Avaliar o paciente como que ele está. Segundo objetivo, vocês têm que saber esses objetivos tudinho. Descongestionar o pronto-socorro. O que é isso? Descongestionar. Era uma loucura, um monte de gente. Então, vai o quê? Fazer com que descongestione, ou seja, vai separar os pacientes, quem tem preferência, quem não tem, se o atendimento é lá, se não é, se ele tem que procurar um posto de saúde. Então, tudo isso vai evitar aglomeração, né? E o número de gente esperando o atendimento. Terceiro ponto, reduzir o tempo para atendimento médico, fazendo com que o paciente seja visto precocemente de acordo com a sua gravidade. Então, o médico vai atender de acordo com a necessidade do paciente e com a gravidade, né? Ou seja, se ele precisa ser atendido logo, se ele não precisa. Então, tudo isso vai ajudar. Quarto ponto, determinar a área do atendimento primário, devendo o paciente ser encaminhado diretamente às especialidades conforme o protocolo, ortopedia, ambulatórios, etc. Ou seja, com a classificação de risco também, você vai encaminhar o paciente para onde ele precisa ir. Se ele vai ter atendimento com o médico, se ele vai para outra unidade de saúde, se ele vai para o ambulatório, se ele vai para a sala de medicação. Então, tudo isso vai determinar para onde o paciente vai. Informar o tempo de espera, gente, esse é outro objetivo. Quando vocês conhecerem a classificação de risco, vocês vão saber o tempo de espera daquele paciente, se é um objetivo. Por exemplo, assim, ó, se você pegar uma ficha amarela, quantas horas você vai esperar? Você já tem que estar ciente. Por exemplo, a Priscila foi lá na UPA. Poxa, peguei uma amarela. Vou saber que vou ter que esperar 2 horas, 3 horas. Vai saber quantas horas for preciso. Então, já vai saber o tempo de espera, entendeu? É um objetivo da classificação de risco. Que aí você sabe quanto tempo de espera você vai ficar e você não vai ficar nervoso, cobrando, dizendo que já foi 10 pessoas na frente de você, fazendo aquela confusão. Então, você vai ter mais paciência em entender o porquê que você está esperando. Informar o tempo de espera, né? Todo mundo já viu isso. Retornar informações à família. Ou seja, quando você sabe o que você foi classificado, quanto tempo de espera vocês acabam o quê? Vou avisar minha família, vou demorar, fui classificada de tal forma. Eu não vou demorar. É grave, não é? Eu tô com febre, vou ser atendida logo. Então, tudo isso é o objetivo da classificação de risco. Então, são 6 objetivos da classificação de risco. Quero que vocês aprendam pelo menos 3. Saibam decorar na ponta da língua. Decorar não, se decorar esquece. Vocês têm que aprender. Então, para que serve a classificação de risco? Qual foi o objetivo? Para poder melhorar. O objetivo é avaliar o paciente, descongestionar o pronto-socorro, reduzir o tempo de atendimento, determinar o atendimento primário, ou seja, saber aonde que ele vai, determinar qual atendimento deve ser feito, informar o tempo de espera e retornar as informações aos familiares. Saber o que ele vai ter, onde que ele vai estar, tudo isso. Tá certo?